Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Na lição de quinta-feira, o título é O Juízo Divino. Tem autores que preferem chamar dos 10 juízos em vez de as 10 pragas. Isso porque foram de fato julgamentos de Deus que, embora mesclados de misericórdia, infelizmente, pela dureza do próprio coração de Faraó, foi necessário que ele continuasse até chegar na 10ª praga. Lembrando, irmãos, que logo no início Deus chega a dizer para Moisés, para falar com Faraó, que ele libertasse o povo, senão ele viria com pestilências para com ele. Então, antes de começar tudo, até antes de a vara ser lançada ao chão, ele tinha falado sobre isso. Então, ele mostra os seus sinais. Deus tinha avisado antes. Lembra do texto de Amós 3,7? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. E era isso que deveria acontecer. Só que, infelizmente, aqui foi necessário esse juízo, o 10º juízo, que trouxe ali uma tristeza, uma angústia muito grande. Lembrando, irmãos, que foi à meia-noite aquela situação. Então, após meia-noite, alguns se acordaram, alguns viram seus filhos já mortos, outros viram seus filhos caindo em situações bem deploráveis, enfim. Foi um clamor naquela noite terrível. E lembrando, né, que assim como o faraó disse a Moisés que não queria mais ver o seu rosto, se ele o visse, ele o mataria, nesse momento ele chama agora Moisés para com que ele pudesse libertar aquele povo. E tem uma coisa interessante aqui. Existiam, irmãos, quando o texto fala assim, Deus agora mostrou a todos os deuses, ou ele derrotou todos os deuses. Por que todos os deuses é mencionado na 10ª praga? Uma coisa interessante, aqui o autor colocou pelo menos 3 deuses, depois citou outros que ele não menciona aqui. Ele fala de Ísis, que era uma deusa que protegia as crianças, Requete, a deusa que assistia as mulheres no parto, e Min, um deus da reprodução. Além desses, havia outros deuses. Ele deixa aqui muito claro, não só tinha esses 3. Olha o que eu coloquei aqui mais alguns outros. Olha. Tinha um outro chamado Anuket, Hathor, Amon, Bastet, Ptah e Osíris. Deixa eu ler para vocês cada um desses, só para vocês entenderem um pouco sobre a função de cada deus desse, dentro desse contexto do aquele deus que poderia fornecer vida, ou que poderia preservar a vida, ou deus da fertilidade. Olha só, Anuket era a deusa da fertilidade e da sexualidade, associada às águas do Nilo. Amon, deus do oculto e da fertilidade, representado com cabeça de carneiro. Hathor, Hathor, deusa da maternidade e da fertilidade, protetora das mulheres gestantes e dos amantes. Que absurdo, né? Os amantes tinham deuses também que protegiam. Bastet, deusa da fertilidade, sexualidade e do parto, representada com cabeça de gato. Ptah, deus criador e associado à fertilidade e à construção. Enfim, tinha outros aqui, né? O próprio Ísis, que o autor aqui chama, mas também tem Osíris, deus da ressurreição e da vegetação, também associado à fertilidade. Bem, se aqueles deuses não poderiam nem combater aquele morticínio, muito mais trazê-los à vida. Eles eram, de fato, totalmente inoperantes, eles não tinham poder sobre o Deus verdadeiro. Lembrando que esses deuses não eram deuses de verdade, eram simplesmente demônios que estavam por trás dele, fazendo uso desses títulos e enganando os próprios egípcios. Era por essa razão que Deus queria resgatar o povo desses enganos. Ele queria, de fato, que os egípcios pudessem ser salvos e abrissem os olhos para o verdadeiro Deus, coisa que infelizmente não aconteceu. No capítulo 15 aqui tem um cântico de Moisés, né? Que ele começa a cantar, só que no verso 21 em diante, Miriam começa também um cântico, e aqui diz assim, ó, então a profetisa Miriam, a irmã de Moisés, pegou um tamborim e todas as mulheres seguiram tocando tamborins e dançando, e Miriam entoava esta canção, cantem ao Senhor, pois ele triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Salmo 106, do 7 ao 12, também fala sobre o cântico de Moisés, aquele cântico ali no Salmo 106, falando sobre a destruição de todos os egípcios, que eles foram submergidos. No capítulo 15 do livro do Apocalipse, também tem lá, cantarão o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Por que o cântico de Moisés? Porque era o cântico da experiência, o cântico da libertação. Todos aqueles passaram por aquela experiência. E, enfim, todos nós passaremos por uma experiência maravilhosa quando Cristo voltar e cantaremos um cântico
que só nós iremos cantar. Eu falo nós, aqueles que estiverem vivos. Se esse for o caso, e Deus me preservar a vida, estivermos vivos diante de sua volta, cantaremos um canto que ninguém irá cantar. O texto sagrado fala que só os 144.000 cantará tal cântico, porque ele é o cântico da sua libertação. Como ninguém passou pela experiência da libertação em vida para ver Cristo voltar, e vai ser uma calamidade muito difícil, muito dura, mas Deus considerará livramento para o teu povo, assim também foi com o povo de Israel lá no Egito. Foi difícil, em meio a situação bem adversa, mas Deus interviu e libertou o seu povo. Assim será também na volta de Cristo. Após as 7 pragas, no juízo divino, quando for ter o decreto de morte, Deus irá intervir. Assim como estava também Moisés com o povo diante do Mar Vermelho e aquele receio, e agora o que é que vai acontecer conosco? O povo de Deus passará por algo semelhante. Mas da mesma maneira, Deus irá intervir, e a intervenção de Deus é para livrar o seu povo e tirá-lo deste mundo mau e levar para uma Canaã, não terrestre, mas a Canaã celestial. Que Deus, portanto, nos ajude, irmãos, a termos fé suficiente para preservar nossa vida com Deus até Ele voltar. Vamos orar? Querido Pai Celestial, muito obrigado, ó Deus, pela Tua palavra e pelos Teus conselhos. Senhor, fortalece a nossa fé e assim como livraste Moisés e o seu povo do Egito com milagres maravilhosos, com mão forte e braço estendido, Senhor, por favor, faça isso com o Teu povo também. Sabemos que o Senhor há de fazer, mas em nossas dificuldades e aflições, ajuda-nos a confiarmos em Ti, mesmo quando as coisas parecerem adversas. Te pedimos essas bênçãos agradecidos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Perdão, eu acabei abrindo os olhos aqui, pensando que a oração tinha sido concluída. E eu então abri os olhos, retomei para concluir. Um forte abraço, Deus muito te abençoe. Espero que esse vídeo tenha sido proveitoso para a sua vida espiritual e que você possa crescer, amadurecer e se fortalecer para a glória de Deus. Forte abraço, até a próxima lição, a lição 6, na próxima semana, se Deus quiser. Até logo.